Vamos começar aqui, ó. Lucas mandou: eu não confio no Múcio, nem nas Forças Armadas para nos defender caso realmente o tranqueiro invada o país. É, cara, é o que o Múcio falou de abrir a porteira, né? Aí é fogo, né, cara? Aí é complicado. Reinaldo Azevedo fala justamente sobre esse ataque à soberania. Vamos lá. E agora, muito grave. Estados Unidos em mensagem em tom ameaçador às Américas. As Américas tudo, Vólio Bene. Não, a caixa forte do Vólio Bene não vai sobreviver. Vai, vamos lá. O Departamento de Estado americano, responsável pela diplomacia dos Estados Unidos, publicou nesta terça-feira um vídeo defendendo a doutrina Monroe, o princípio político que estabelece a hegemonia de Washington nas Américas. A doutrina foi utilizada por Donald Trump para justificar a invasão da Venezuela, que terminou na captura do ditador Nicolás Maduro, levado à força para os Estados Unidos sob acusações de tráfico de drogas no começo desse ano de 2026. No vídeo, o embaixador americano no Panamá, Kevin Marino Cabrera, detalha o surgimento da doutrina em 1823, quando Washington decidiu apoiar formalmente a independência de muitos países latino-americanos, da Espanha e também do Brasil, no caso, contra Portugal. O governo americano, naquele momento, promete manter as Américas livres de influência europeia. Entretanto, como a Marinha dos Estados Unidos não tinha força para fazer valer a doutrina, tratou-se de uma declaração simbólica nas suas primeiras décadas de existência. Isso mudou na segunda metade do século XIX, quando os Estados Unidos viveram um grande crescimento econômico proporcionado pela industrialização, imigração massiva e expansão ao oeste. E essa doutrina Monroe tem uma fala, né? tem uma frase, né? América para os americanos. Né? Aí no interesse econômico dos Estados Unidos. Vamos falar mais desse vídeo, quem está no rádio não vê, mas a gente está botando o vídeo aí, o vídeo está em inglês, a gente está botando o vídeo sem som. É um negócio absurdo, vai lá. Ao longo de 5 minutos, Cabrera defende o histórico imperialista dos Estados Unidos na América Latina, relembrando a guerra contra a Espanha, que levou à independência de Cuba, e passou a fazer parte da esfera de influência de Washington. O diplomata é cubano-americano de segunda geração, nascido na Flórida. Apoiador de Trump, Cabrera foi vereador de Miami de 2022 a 2025. A peça foi postada no X pelo Departamento de Estado com a frase: "O domínio americano no hemisfério ocidental jamais será questionado novamente". Trata-se de uma fala feita por Trump em seu primeiro pronunciamento após a captura de Maduro em janeiro de 2026. O ditador era próximo da Rússia e da China. O vídeo, entretanto, contém imprecisões históricas e omissões importantes. Cabrera diz, por exemplo, que foi graças aos Estados Unidos que a França foi expulsa do México depois de tentar instalar uma monarquia no país latino-americano, liderado por Maximiliano de Habsburgo, irmão mais novo do imperador da Áustria. Na verdade, Maximiliano e as tropas francesas de Napoleão III foram derrotadas pelo presidente do México, Benito Juárez, que organizou a resistência à invasão europeia a partir de sua base de apoiadores liberais no norte do país. Os Estados Unidos, envolvidos na época com a Guerra Civil Americana, só apoiaram Juárez financeiramente a partir de 1865 e ameaçaram ações militares contra a França em 1867, quando o governo republicano já estava novamente em controle de quase todo o México. O vídeo, embora mencione a intervenção americana na Nicarágua a favor do ditador Anastácio Somoza, não fala de outras ocasiões em que Washington apoiou ditaduras na América Latina, como no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Também omite tentativas fracassadas de intervenção, como a invasão da Baía dos Porcos em Cuba em 1961. É claro que é um vídeo de ameaça. Vale bem, Luísa, vocês leram aí, né? O sujeito é um vereador de Miami, daqueles tarados de extrema-direita, né? E vira assessor especial, e aí publica coisas em nome do Departamento de Estado, e vem falar, então, da América, a doutrina da América para os americanos. É um troço realmente muito, muito impressionante. Quando o Lula fala em soberania, você acha que o Brasil pode ser atacado? Bom, em princípio acho que não, e que não seria tão fácil assim, não porque a gente tenha condições de enfrentá-los numa guerra, que o Brasil não é a Venezuela, por várias razões e implicações. Agora, essa gente boa da cabeça não é. É bom que fique claro isso aí. E agora, muito grave.
Essa gente boa da cabeça não é. Dentro do país acontece isso aqui. Aliás, antes de entrar dentro do país, vamos falar do Milei. Uma pesquisa se opõe aos ataques de Milei a Lula. Vamos lá, rapidinho. 70,5% dos argentinos desaprovam os ataques de Javier Milei a Lula, segundo uma pesquisa da empresa argentina de consultoria de opinião pública Zuban Córdoba. De acordo com o levantamento, somente 20% dos entrevistados na Argentina aprovam as críticas ao presidente brasileiro feitas pelo chefe da Casa Rosada. Outros 9,5% não souberam responder. O relatório também aponta que 88,9% consideram o Brasil importante para a economia argentina, enquanto 10,5% dizem que o país não é importante e 0,6% afirmam não saber. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas com 16 anos ou mais em toda a Argentina entre 8 e 10 de agosto desse ano por meio de entrevistas online. A empresa afirma que o levantamento tem 95% de nível de confiança e margem de erro de 2,83 pontos percentuais. Sinal de que, nesse particular, ao menos, a maioria dos argentinos, e a maioria esmagadora, a maioria não perdeu o juízo. Não é? Se o Milei está tentando usar o Brasil, eleger o Brasil como inimigo para tentar resolver suas crises internas, a resposta parece não estar sendo exatamente positiva. E ele não está vivendo um grande momento ali, internamente. A situação econômica, a pobreza, recentemente aumentou. Né? E, claro, as dificuldades são muitas e as pessoas sabem a importância que o Brasil tem. Né? Inclusive, pode afetar turismo, pode afetar um monte de coisa. Né? Mas o cara está a serviço. Ele está a serviço do Trump, esse que ameaça as Américas. Né? Está a serviço dos adversários do Lula, aqui dentro. E continua a sua sanha, perdendo completamente a noção de limite. Né? Ele vai para a lama diplomática mesmo. E aí as coisas começam a se complicar. Vamos lá. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar Lula no último domingo. A manifestação do argentino foi feita quando ele compartilhou uma publicação de um parlamentar americano que é apoiador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na postagem, o deputado republicano Carlos Jiménez escreveu o seguinte: o ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vem diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista. Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco. O post do parlamentar americano foi compartilhado pela página Fuerzas de la Libertad e recompartilhado por Milei. Então, pensa nisso. Olha, é aceitável? Do que é que nós estamos falando? É um país com quem o Brasil mantém relações regulares, amigáveis. É um troço absolutamente impensável. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê diante disso? A música do Caetano, né, que fala... Eu não vou mostrar a música do Caetano que o Reinaldo vai tocar e aí ferrou. E considerando todo esse atentado internacional, nós temos um problema nacional, um grande problema nacional, chamado André Mendonça. E agora atenção para uma coisa importante. Lá vou eu falar de lei. Você quer ouvir falar de lei? Não quero, odeio lei. Então, tá. Então, aqui se fala. Do que é que eu estou falando, vai? O advogado Daniel Bialski, o mais novo integrante da defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, se reuniu com o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Globo, o objetivo do encontro foi articular uma nova proposta de delação premiada de Vorcaro. De acordo com o jornal, Bialski disse ao magistrado que vai buscar apresentar mais uma proposta de colaboração. Em entrevista à Globo News nesta terça, o advogado reforçou que o cliente quer falar e quer colaborar. Ao lado de Sérgio Leonardo, Daniel Bialski vai, a partir de agora, definir as novas estratégias de atuação no caso.
há a possibilidade de um novo encontro com Mendonça para tratar justamente sobre a proposta de colaboração de Vorcaro. Ele já esteve envolvido em 2 tentativas de delação, Daniel Vorcaro, mas elas foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Indagado hoje sobre essas tentativas e sobre informações de que o empresário teria poupado pessoas nas negociações, Bialski afirmou que ainda não conversou em detalhes com o cliente sobre o assunto. Ele disse: "Eu ainda não tive a oportunidade de sentar com ele e entender direitinho o que ele falou, se deixou de falar alguma coisa, o que deixou de falar, o que seria importante falar." Olha aqui, eu já disse que o Bialski é meu chapa de barbeiro, né? Sim. Aí o Vale Bene, que é bocudo, falou: vai fazer o que no barbeiro você? Você não sabe, uma hora eu tiro esse boné aqui e a surpresa vai ser gigantesca. Não vai ser o Que aí, Alfredo assim, Gaspar do bolo. Isso, exatamente. Só que sem aquele barrigão do meu desenho e sem a peruca loura. Eu não creio nessa notícia, do modo como a imprensa noticia. Não estou dizendo que é falsa. O Bialski é um ótimo advogado. E deve conhecer o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850. Eu estou chocado. Eu fico chocado com os meus coleguinhas às vezes. Vai fazer silêncio enigmático, Reinaldo? Não, eu leio. Eu sei até de cor, mas vou ler para não errar, ficar o documento histórico. Parágrafo 6º do artigo 4º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. O juiz está participando da negociação para delação? Não pode. Mas o Mendonça ganhou a licença para desrespeitar a lei, seja em relação à Polícia Federal, ganhou licença para fazer qualquer coisa. A delação está sendo negociada com ele. Não, eu não estou acusando o Bialski, né? Antes que o Dario Beca, o meu querido Dario Beca, nosso cabeleireiro comum, eu chamo ele de barbeiro. O barbeiro Dario Beca falou assim: pô, rei, para de falar mal do nosso amigo. Não estou falando, não. Se o Bialski está lá, e um advogado tende a atuar o melhor que ele possa para defender seu cliente, é porque o ministro está falando que é preciso ir lá. Ministro André Mendonça, o senhor está cuidando de delação? A essa altura tem juízes me ouvindo, advogados. Bom dia, Las. Muitos. Ministro. André Mendonça. Parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850, que trata das delações, a Lei das Organizações Criminosas. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Eu acho muito impressionante que ainda não tenha surgido uma nota do gabinete de Mendonça dizendo o tema da reunião não foi esse. Nós temos um ministro que atua acima. Começou aquela história, Alexandre de Moraes faz isso.
nós temos um ministro que atua acima da lei? Que impõe tratar da delação ainda nessa fase? Meramente especulativa? Que já tinha vazado que ele não tinha gostado disso ou daquilo. Ele próprio chegou a dizer, teve até uma interlocução ali com uma altercação com o Gilmar Mendes, chegou a dizer que um advogado teria oferecido para ele fazer a delação, mas excluindo pessoas. Ao que o Gilmar falou, mas isso estava sendo discutido, delação estava sendo discutido com o senhor? Ele continua a discutir delação? Porque como será ele a homologar ou não homologar? E depois será ele a depender a julgar? Como é que ele pode cuidar da delação? Aí quer cuidar da delação, depois quer cuidar de homologar ou não homologar, depois vai julgar. No caso da Polícia Federal, ele quer também cuidar da rotina dos agentes, ele quer também ter acesso a todas as provas brutas, não interessa o que, tudo indexado. Nós temos... Nunca ninguém concentrou tanto poder assim. Né? E agora atenção por uma coisa importante. Lá vou eu falar de lei. Você quer ouvir falar de lei? Ah, não quero, odeio lei. Então, tá. Então, aqui se fala. Do que é que eu estou falando, vai? O advogado Daniel Bialski, o mais novo integrante da defesa do dono do banco. Então vocês entenderam? É uma ameaça complexa. E aí a gente tem, junto disso tudo, a questão do vice do Flávio. Vamos lá. Isso aí o Flávio defendeu o Gaspar, falou que tudo é uma grande farsa também e tal. E aí tem uma história bem enrolada. Carlinha, obrigado, querida. Pedrinho, mando contribuição pelos meus que estão no Brasil. Gente decente, por todos que precisam de jornalismo de verdade. Que coisa boa, Carla. Membra por 17 mil. A Carla Mori é uma pessoa... Ela chegava nas lives aqui causando, porque ela batia todas as metas pra gente. E eu agradeço mesmo, Carla, tá? Você tá ajudando a manter sistemas de informação, tá, gente? É isso que é fundamental, um sistema de informação. É isso que vocês estão conseguindo manter. Tá? Vamos lá, gente. 4 membros e pelo menos 100. Se a gente puder bater mais 150, show, gente. 26 minutos de live, vamos lá. Bem complicada. Quem é o homem que acusa o Lindbergh de forjar a denúncia contra o Gaspar? Eu não gosto dessa coisa quando vai para... Mas, enfim, tá aí. Vamos ver. Tem uma coisa enrolada aí. Vai lá. Vamos então para essa história enrolada. O comerciante Luiz Antônio Lopes acusa o deputado federal Lindbergh Farias de forjar uma denúncia de estupro contra o também deputado federal Alfredo Gaspar, agora candidato a vice na chapa de Flávio. O caso envolveria uma menina menor de idade. No dia 23 de abril, Luiz Antônio Lopes afirmou em depoimento à Polícia Legislativa que participou de uma armação mediante promessa de pagamento para acusar Gaspar de estupro. Segundo o depoimento obtido pela CNN, Luiz Antônio acusou uma suposta tramóia arquitetada por Lindbergh. Ele disse que tinha observado a presença de uma jovem perto do local onde trabalhava, que estaria acompanhada por uma jornalista e um assessor de Lindbergh chamado Lucas. Luiz Antônio disse, por exemplo, que a jovem havia sido preparada para conceder entrevista sob identidade falsa para acusar um político de estupro de vulnerável e de ser pai do filho dela. Ainda conforme o depoimento, essa jovem receberia dinheiro de Lucas em valores que seriam entre R$2.000 e R$4.000 para sustentar essa história. Siga, Valber. Apesar da história, não existe assessor com o nome Lucas no gabinete de Lindbergh. Em nota, o deputado do PT refutou as alegações. Um trecho do texto da defesa do parlamentar diz o seguinte: ele é desafeto político e já teria criado outros factoides, como a falsa tentativa de vincular Lindbergh a Adélio Bispo. Agora a gente vai ver quem é o acusador. Luiz Antônio Lopes se filiou ao PL no dia 30 de abril desse ano, 7 dias depois do depoimento, segundo informações obtidas pela CNN. Bom,
apure-se tudo. Né? A única coisa que não se pode dizer agora do acusador é que seja isento de interesse político, que já tem um histórico, e aí, 7 dias depois da acusação, né, se filiou em 30 de abril, 7 dias depois do depoimento, faz a acusação, vai e se filia ao PL. Ah, isso quer dizer que ele está mentindo? Não. Por si não quer dizer. Agora, acho bom investigar, né? Para ver do que se trata. Aí o Flávio defendeu o Gaspar, falou que tudo é uma grande farsa também e tal. E aí tem uma história bem enrolada, bem complicada. Quem é o homem que acusa o Lindbergh de forjar a denúncia contra o Gaspar? Eu não gosto dessa coisa quando vai para... Mas enfim, tá aí. Vamos ver. Tem uma coisa enrolada aí. Vai lá. Vamos então para essa história enrolada. O comerciante Luiz Antônio Lopes acusa o deputado federal Lindbergh Farias de forjar uma denúncia de estupro contra o também deputado federal Alfredo Gaspar, agora candidato a vice na chapa de Flávio. O caso envolveria uma menina menor de idade. No dia 23 de abril, Luiz Antônio Lopes afirmou em depoimento à Polícia Legislativa que participou de uma armação mediante promessa de pagamento para acusar Gaspar de estupro. Segundo o depoimento obtido pela CNN, Luiz Antônio acusou uma suposta tramóia arquitetada por Lindbergh. Ele disse que tinha observado a presença de uma jovem perto do local onde trabalhava, que estaria acompanhada por uma jornalista e um assessor de Lindbergh chamado Lucas. Luiz Antônio disse, por exemplo, que a jovem havia sido preparada para conceder entrevista sob identidade falsa para acusar um político de estupro de vulnerável e de ser pai do filho dela. Ainda conforme o depoimento, essa jovem receberia dinheiro de Lucas em valores que seriam entre R$2.000 e R$4.000 para sustentar essa história. Siga, Valber. Apesar da história, não existe assessor com o nome Lucas no gabinete de Lindbergh. Em nota, o deputado do PT refutou as alegações. Um trecho do texto da defesa do parlamentar. Tem uma reportagem muito boa do Vinícius Segala sobre isso, tá? Lá no Diário do Centro do Mundo. Diz o seguinte: ele é desafeto político e já teria criado outros factoides, como a falsa tentativa de vincular Lindbergh a Adélio Bispo. Agora a gente vai ver quem é o acusador. Luiz Antônio Lopes se filiou ao PL no dia 30 de abril desse ano, 7 dias depois do depoimento, segundo informações obtidas pela CNN. Bom, apure-se tudo. Né? A única coisa que não se pode dizer agora do acusador é que seja isento de interesse político, que já tem um histórico, e aí, 7 dias depois da acusação, né, se filiou em 30 de abril, 7 dias depois do depoimento, faz a acusação, vai e se filia ao PL. Ah, isso quer dizer que ele está mentindo? Não. Por si não quer dizer. Agora, acho bom investigar, né? Para ver do que se trata. Aí o Flávio defendeu o Gaspar, falou que tudo é uma grande... Então, gente, é isso, tá? A gente vai ver dias difíceis, vão ser dias complicados, mas a gente vai ter que brigar muito a respeito da questão da nossa soberania e para desmascarar a candidatura Flávio Bolsonaro. Por isso que eu insisto para vocês, tá? E falo isso sobretudo para as pessoas que não estão falando aqui no chat. Pinguem membresias, superchats, pix. Tornem esse canal viável. No final da live eu vou dar um aviso mais enfático. E vamos todo mundo ajudar, que é fundamental para a gente fazer bem o nosso trampo, tá, gente? São tempos turbulentos para todo mundo. E a gente tem o privilégio
de ter pessoas como a Carla Mori aqui, que é uma grande apoiadora do canal. São pessoas que tornam o nosso trabalho possível, o nosso trabalho viável. E vocês também que não podem contribuir, tornam também o nosso trabalho viável quando vocês divulgam para amigos de vocês. E vocês vão aumentando a nossa base para a gente ser o que a Maria Alice está falando aqui. A esquerda tem que ser mais combativa. A gente só pode ser combativo se a gente tem recursos, se a gente tem meios para montar as nossas lives, para montar os nossos conteúdos, para reproduzir as informações que são importantes, para ir atrás de informações inéditas. Essa questão do Lindbergh, que o Reinaldo fala lá na Band News, a mídia progressista que foi atrás. Porque pelo antagonista e pela mídia hegemônica, as pessoas iriam desacreditar as denúncias do vice e do Flávio. Então vamos pra cima, gente. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!